Hoje, por exemplo, para que o direito abra para um bisneto, é necessário que o filho e o neto façam primeiro. Então imagina, se o filho do português faz o processo, vai demorar em torno de 1 ano. E aí, se o neto faz, vai durar em torno de 2 anos. Até chegar ao bisneto, olha quanto tempo que passou. Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal e o tema do nosso vídeo de hoje é como seriam analisados os processos de cidadania segundo a Aliança Portuguesa. Esse é o nosso sonho, assiste até o final e bora lá! Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que a gente aqui está fazendo uma conjectura, é um sonho, é como a gente gostaria que fossem analisados os processos de nacionalidade. Mas vai que esse vídeo chega lá no presidente e ele atende alguma das nossas dicas. Então, na verdade, esse aqui é um vídeo que eu quero falar com você sobre como a gente sugeriria, como a gente faria se a gente tivesse o poder de decisão nas análises dos processos. Bom, a primeira dica é: não teria limite de gerações. A lei portuguesa atual limita a filhos e netos. E há casos, por exemplo, em que os filhos e os netos já faleceram. E por essa razão os bisnetos ou trinetos não conseguem obter o direito. A legislação italiana, por exemplo, age dessa forma, atua dessa forma, sem um limite geracional, desde que consiga se comprovar as certidões de toda a linhagem. No caso italiano, do italiano até o requerente. No caso da nossa dica aqui para portuguesa, do português até o requerente, independente da sua geração. A outra dica que a gente traz aqui é que poderia ser protocolizado os processos ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, para que o direito abra para um bisneto, é necessário que o filho e o neto façam primeiro. Então imagina, se o filho do português faz o processo, vai demorar em torno de 1 ano. E aí, se o neto faz, vai durar em torno de 2 anos. Até chegar ao bisneto, olha quanto tempo que passou. A nossa dica seria poder dar entrada nas gerações de forma simultânea. Então imagina, dar entrada no processo do filho do português, do cônjuge do filho do português e dos filhos do filho do português. Ou seja, todo mundo ao mesmo tempo, para que todos conseguissem o direito de forma simultânea e assim possibilitar que a família inteira pudesse entrar em Portugal de forma legal ao mesmo tempo. Outra dica seria que as transcrições de casamento e homologações de divórcio também pudessem ser feitas de forma simultânea. Ou seja, no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem 2 casamentos, 3 casamentos, ela precisa primeiro entrar com o processo da transcrição do primeiro casamento, depois o divórcio do primeiro casamento, depois a transcrição do segundo casamento, depois o divórcio do segundo casamento, depois a transcrição do terceiro casamento, para aí sim conceder o direito ao seu cônjuge atual. A nossa dica seria poder fazer esse processo de forma simultânea, ou seja, já numa única ação, informar tudo aquilo que aconteceu e já atualizar rapidamente o estado civil dessa pessoa. Outra dica: assim que o processo passasse por uma fase na tramitação e fosse percebido que de fato aquela pessoa é sim descendente de portugueses, ela já teria uma autorização de residência. Ou seja, digamos que se o processo chegasse na bolinha 4, na bolinha 5 e fosse comprovado que de fato aquela pessoa tem a linhagem portuguesa, já seria concedido a ela uma autorização para, caso ela quisesse, pudesse entrar em território português legalmente e aguardar a tramitação e conclusão do processo já em território português. Ou seja, aceleraria muito o plano de muitas famílias que desejam viver em Portugal com as suas cidadanias e dependem de sair todo o processo para depois conseguir entrar. Ou seja, a gente traria o sonho de viver em Portugal para mais perto. Outra dica: nós colocaríamos empresas privadas com grandes estruturas, com muitas pessoas para começarem o processo de análise, ou seja, para acelerar o tempo dos processos, para que eles fossem cada vez mais rápidos. Várias e várias equipes analisando processos diariamente, muitas empresas fazendo isso de forma simultânea e deixando ao governo português exclusivamente o poder decisório, ou seja, a análise final dessas documentações
documentações e a decisão do deferimento ou do indeferimento, ou seja, da concessão do direito ou da negativa do direito. Isso aceleraria muito o processo e deixaria para o governo português aquilo que de fato só ele pode fazer, que é conceder o direito. E toda outra parte burocrática, toda outra parte pesada de análise, outras empresas fariam e fariam rapidamente, com estruturas maiores em vários lugares do território português. Outra dica: após o processo ser concluído e a emissão da certidão portuguesa ter sido feita, também seria agendado automaticamente um dia e horário para que essa pessoa pudesse comparecer no consulado ou na conservatória da sua preferência para fazer o seu passaporte e o seu cartão cidadão. Hoje muitas pessoas reclamam da dificuldade que é de fazer um agendamento para tirar o passaporte e o cartão cidadão. Dessa forma, já estaria uma data determinada e isso facilitaria muito para que as pessoas conseguissem ter seus documentos portugueses. Outra dica: assim que saísse a certidão de nascimento portuguesa, também sairia o número do NIF. Esse documento é muito importante para a pessoa conseguir viver em território português, seja para abrir uma conta bancária, seja para alugar um imóvel, comprar um imóvel, para ter a sua vida fiscal em território português. Hoje, por exemplo, as certidões de crianças que nascem no Brasil já têm o CPF. Então a criança nasce e já tem um número de CPF. É a mesma dica que eu estou aqui dando para o governo português. Outra dica: as maiores filas acontecem normalmente nos processos de netos, porque eles são exclusivamente analisados em Lisboa. A minha dica seria que esses processos de netos pudessem também ser protocolizados em várias regiões de Portugal, mas sempre, claro, o poder decisório sempre sendo do governo português, mas as análises poderiam acontecer em outros locais diferentes e isso aceleraria muito e diminuiria muito as filas que hoje existem, em torno de 2 anos em média, para a conclusão dos processos. Outra dica: atualmente a forma principal de protocolização dos processos é pelo correio ou pela via presencial, entrando na fila e esperando a sua vez para ser atendido na conservatória. A minha dica seria que esses processos pudessem ser protocolizados inicialmente de forma digital e a documentação ser cuidada pelo advogado responsável e, se necessário, uma análise específica, o advogado juntasse e apresentasse a documentação física na conservatória. Isso ia fazer com que os processos fossem acelerados demais, porque toda a digitalização ficaria a cargo do advogado. E da mesma forma, dentro dessa plataforma online, já seria gerado o número de processo e a chave de acesso, para que o descendente pudesse acompanhar a tramitação do processo de nacionalidade da sua própria casa. E a última dica: acabar com o reconhecimento de nacionalidade apenas na menoridade. Há muitos casos de pessoas que sofreram pela ausência dos seus pais e ainda tiveram que ter sido registrados acima de 18 anos. Atualmente, a legislação portuguesa não autoriza essas pessoas a obterem a cidadania. E além da tristeza de terem vivido longe dos seus pais, muitas vezes, ou não terem sido reconhecidos enquanto crianças, não conseguem obter o direito. Então, essa seria a minha dica. Em tempos que nós temos o DNA, isso poderia ajudar muito e várias pessoas conseguiriam se tornar cidadãos portugueses também. E aí, o que você achou? Será que dessa forma a gente conseguiria acelerar os processos? Será que dessa forma a gente conseguiria acabar com as filas? Será que dessa forma a gente conseguiria fazer com que toda a família se tornasse portuguesa ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Bom, fica aqui a nossa dica com todo respeito, com tudo que a gente sabe da importância desse processo. Mas a gente acredita que dessa forma, ou com essas dicas, a gente conseguiria alcançar mais pessoas ainda em menos tempo e ter um sucesso muito maior nas análises dos processos. Fica aqui a nossa contribuição para o governo português. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, manda esse vídeo para todo mundo e até o próximo!